A gente pegou e conseguiu explicar isso para eles. Qual que foi o intuito, por que nós fizemos esse projeto de extensão? O primeiro ponto é que a gente percebe que no nosso estado está tendo um avanço gradativo de muitas ISTs, sendo que as palestras educativas, na verdade, um bate-papo com os alunos, uma troca ali de conversas, informações, faz com que o público se sensibilize. E como o público jovem, o público da idade ali entre 15 a 21 anos, é o público onde tem mais prevalência das ISTs, nós decidimos atingir esse público como sendo o público-alvo. Como que a gente fez isso? Nosso objetivo era disseminar as informações sobre as ISTs nas escolas. E nós desenvolvemos, no ano de 2019, em duas escolas. A primeira foi a Gonçalves Dias e depois nós fomos na escola Luísio Ferreira. Escolhemos as duas porque as duas têm um ensino médio, que é uma área onde está a idade considerada como o maior grupo de risco, e também porque uma fica no primeiro distrito da cidade e a outra fica no segundo distrito. Aqui em Paraná, para quem não sabe, é dividido em 2 distritos por uma ponte, e por isso que nós escolhemos uma cidade de cada distrito para dar início a esse projeto. Esse projeto ainda continua, infelizmente nós tivemos que dar uma pausa agora devido à pandemia, mas logo que voltarmos ano que vem, nós vamos dar continuidade nele. E nosso relato de experiência, nós percebemos que no começo, visto que o sexo ainda é um tema um pouco tabu, alguns alunos ficaram um pouco receosos, até mesmo de ouvir a palestra. Nós percebemos que muitos falaram, não preciso disso, não preciso entrar aí. Mas as professoras falaram, não, vamos. E a gente também falou, não, vem, vai ser legal, vai ser interessante. Mesmo que você não faça isso ainda, não tenha uma vida sexualmente ativa, é importante para quando você tiver, é importante que o conhecimento nunca é demais. E vários alunos, então, aceitaram o convite e foram assistir a palestra. Ninguém foi obrigado, todo mundo ficou livre, até os professores falaram que quem quisesse ir embora poderiam ir, mas para nossa surpresa, nós tivemos 95% do público presente. 95% dos alunos que foram convidados estiveram presentes lá. E na apresentação, nós colocamos em torno de 3 a 4 salas juntos no auditório da escola. Lá, nós primeiro entregamos um folder explicativo. Fizemos a apresentação utilizando o Data Show, utilizando do PowerPoint. E nós, para prender a atenção dos alunos, para ficar algo bem dinâmico, nós levamos vários brindes. Levamos caneta, levamos alguns produtos de beleza, alguns produtos de higiene pessoal. E quando nós lançávamos uma pergunta para eles de algum assunto que já tinha sido apresentado, eles tinham a oportunidade de erguer a mão, a gente escolhia 1 ou 2 para dar a resposta, e aquele que acertasse, ele recebia um prêmio, ele era premiado por ter acertado a resposta. Muitas vezes, até quem não acertava, a gente dava também o prêmio só para ter a coragem, né, de ter participado da palestra e mostrar que está ali interessado em participar. Quando nós demos a palestra para o turno noturno, no caso da imagem, como vocês podem observar, nós levamos também os preservativos e fizemos a distribuição dos preservativos, visto que na parte noturna, 98% dos alunos eles já são maiores de idade, por isso que a distribuição dos preservativos foi algo autorizado tanto pela faculdade, tanto pela liga acadêmica, tanto também pela escola. Esse projeto ele faz parte da LAMIPAN. A LAMIPAN é a Liga Acadêmica de Microbiologia e Parasitologia Médica da Unigipa. E foi uma maneira que nós optamos por estar levando informações microbiológicas para os alunos e um tema que está bem atual e que, infelizmente, ainda é uma realidade aqui no nosso estado, que é a agravação de algumas ISTs. Considerações finais. O que nós tiramos de conclusão e o que nós achamos de interessante desse projeto? Nós percebemos que as ações executadas foram importantes para o conhecimento dos alunos, sendo que muitas dúvidas ali foram sanadas. Eles conseguiram chegar à conclusão de muita coisa que antes, para eles, era algo que, será que é? Será que não é? Por exemplo, quando se trata do beijo, o beijo pode passar IST ou não? Nós levamos essa pergunta, fizemos esse questionamento,
Na primeira turma, na verdade, a gente não tinha colocado esse tema no slide, mas nós percebemos que foi uma pergunta bem recorrente, uma pergunta bem frequente e uma dúvida de vários. Lá no segundo slide, a gente já colocou essa pergunta para que, se caso eles ficassem com vergonha, já tivessem a resposta, né? Houve uma boa comunicação, a gente conseguiu atingir o objetivo, que era esse bate-papo, uma comunicação aberta com eles. E a diretora da escola, a Luísa Ferreira, ela gostou tanto, ela fez com que todas as turmas do período noturno assistissem essa palestra, assistissem esse bate-papo que a gente teve com eles sobre as ISTs. Então, como já mencionado anteriormente, foi um projeto de extensão que deu certo, infelizmente teve que dar uma pausa agora, mas que nós queremos continuar com ele futuramente e atingir mais escolas. O objetivo é não ficar só nessas duas, é englobar mais escolas aqui da nossa cidade e, se possível, atingir todas as escolas do ensino estadual e ensino médio também aqui da nossa cidade. É isso, se tiverem alguma pergunta, estou aberto a questionamentos. Boa noite, parabéns pela apresentação. Meu nome é Janaína, eu sou enfermeira. E eu queria te fazer uma pergunta. Houve uma oscilação aqui no meu áudio. Eu não sei quais as idades desses alunos, qual a faixa etária desses alunos que você trabalhou? Assim, nós pegamos do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Então, do primeiro até o terceiro ano, vai dar em torno ali de 15 a 18 anos. Certo. Então eles estão no auge da adolescência. Né? Exatamente. E vocês tiveram algum retorno em relação, como é que foi o olhar dos pais em relação a essa abordagem que vocês tiveram? Sim, então, a gente não teve contato com nenhum pai, nada disso, a gente não chegou a ter essa resposta, né, esse retorno. Por parte da direção da escola, foi muito bem aprovada, tanto é que eu disse que ela fez com que a gente desse essa palestra para todas as turmas do período noturno, mas pelos pais, infelizmente, a gente não teve um retorno, nada do tipo que eu poder estar te passando agora. Certo. Eu quero parabenizar a vocês, Gesiel, Raíssa, professor Alexandre, pelo tema. É um tema tão antigo, né, e tão atual, vamos falar assim, porque termina que a sociedade cria tabus, e hoje inicia-se cada vez mais cedo a vida sexual, né? Então, assim, tanto o risco do ISTs, quanto o risco da gravidez na adolescência. Então, é um trabalho incrível. Eu gostei muito da abordagem que vocês fizeram, então, essa troca de experiência. Na verdade, assim, foi um bate-papo, uma coisa leve, essa questão de brincar com os alunos, sorteando brindes, foi muito legal. Parabéns pelo trabalho. E eu espero que vocês coloquem em prática também para outras faixas etárias, até menos que essa, de 15 anos, lógico, com o consentimento dos pais, da escola, de tudo isso, mas é incrível, porque assim, um trabalho que pode ser feito de uma forma tão leve, tão tranquila, pode trazer uma qualidade de vida para esses adolescentes, para quando eles chegarem na fase adulta, evitar câncer, né? E uma gravidez indesejada. Parabéns. Essas são as minhas considerações. Obrigado. Vamos levar em consideração mesmo, até porque 15 a 18 anos, muitas pesquisas indicam que já é uma faixa, né, que os alunos já iniciaram ali uma vida sexual, enfim. Se a gente tentar começar antes que isso aconteça, antes que eles iniciem essa fase da vida, pode ser até melhor, né, para eles já iniciarem tendo esse conhecimento sobre as ISTs. Boa noite a todos, professora Marielle falando. Agradeço ao convite da Unigip para estar fazendo o trabalho de vocês. Parabéns pelo trabalho, o Gesiel, a Raíssa, o professor Alexandre. Algumas coisas que eu tinha anotado para perguntar, a professora Janaína já perguntou, e reforçar isso, assim, também, de que vocês são um grupo jovem desenvolvendo essa atividade. E sempre que o público jovem conversa com o público jovem, eu acho que eles se sentem mais à vontade, até mesmo para fazer perguntas, né? Que eu acredito que vocês tenham tido um espaço para perguntas, se por papelzinho, se a pessoa não quer falar na frente dos colegas, né?
e das perguntas que vão surgindo, eu imagino que vocês vão ir cada vez mais aperfeiçoando o trabalho de vocês, até a partir das dúvidas, como tu citou, a pergunta a respeito do beijo, né, se poderia transmitir IST, e que isso seja um trabalho que seja contínuo, porque as novas gerações estão chegando e estão iniciando atividade sexual cada vez mais cedo, e a prevenção sempre é a melhor solução. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, então, a vocês duas pelas colocações, pelos elogios também. Vou deixar que a gente vai colocar em prática o que foi colocado. Professoras, podem chamar o próximo grupo para apresentar? O próximo grupo já está aqui? Sim. Sim? Pode iniciar, então. Minha tela já apareceu? Sim, aham. Boa noite a todos, sou o Eduardo Vinícius, do curso de farmácia. Eu vou apresentar para vocês um relato de experiência também, parasitoses intestinais, né, em estudantes do ensino fundamental no município de Paraná. Esse é um relato de experiência que aconteceu no período de 2018 a 2019. O grupo é composto por eu, a Daniela Araújo Ferreira Marques, também do curso de farmácia, e o professor orientador, que é o professor doutor Alexandre Zandonati Meneghelli. Esse trabalho ele é uma extensão, então ele é derivado de um projeto já bem delimitado, um projeto de pesquisa, e a gente ficou encarregado de fazer a parte de extensão, então levar o retorno à comunidade. E por que surgiu, né, a necessidade desse trabalho de pesquisa e dessa extensão? Porque com a urbanização, as doenças parasitárias, elas deixaram de ser frequentes, então com a domesticação de animais, que hoje em dia eles tomam medicamentos parasitários, e isso acarretou num ambiente onde a presença de parasitas ficasse mais escasso, né? Até com acesso ao saneamento básico e tudo. Contudo, ainda nas áreas afastadas do centro urbano, a gente encontra certos problemas de saneamento e principalmente informação. Então, essa extensão, esse trabalho, ele teve o objetivo de sensibilizar os estudantes das séries iniciais, então lá do ensino fundamental. Por que das séries iniciais? Porque como é um problema que a gente observou que existir, como que a gente consegue se comunicar com o adulto da família, com o responsável, sendo que ele, às vezes, segue uma jornada de trabalho, que ele sai de casa às 6 da manhã e chega em casa às 6 da tarde. E em que horário e qual local a gente teria para estar passando essa informação para ele. Por isso que a gente optou pelas crianças do ensino fundamental, da primeira série até o 9º ano. Isso dá uma faixa etária de 6 anos de idade, né, que é a idade mínima para a primeira série, até uns 15 anos de idade, lá do 9º ano. E as crianças, principalmente essas das séries mais novas, elas têm uma alta capacidade de absorver coisas e replicar aquelas coisas. Quem tem criança, algum primo, filho, consegue observar isso, algum parente, um vizinho pequeno. Então, eles conseguem aprender as coisas com mais facilidade e acabam replicando. O projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e ele foi executado no período de agosto de 2018 a novembro de 2019.
As escolas escolhidas foram as escolas municipais e estaduais de Paraná. Então, a gente tem a Escola Municipal Professor Almir Zandonade, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Lourenço Pereira Lima e a Fundação de Cred, também conhecida como Espaço Social Sonho Meu. Essa Fundação de Cred, diferente das escolas, onde a gente pegou turmas fechadas, né? A gente fez uma apresentação multisseriada, mas foram uma série por vez. Na Fundação de Cred, a gente foi um pouco diferente. A gente atendeu várias crianças de várias faixas etárias, de diferentes séries, de uma vez só. Porque lá é uma instituição onde os alunos eles vão após a escola. Então, os alunos estudam na escola normal pela manhã e à tarde eles vão na Fundação de Cred. Assim como o pessoal que estuda à tarde, que vai pela manhã na Fundação de Cred. A metodologia, a gente se baseou pelo Arco de Magerês, né? De forma simples e rápida, o Arco de Magerês ele tem o objetivo de identificar, observar a realidade, identificar algumas problemáticas, teorizar em cima delas, formalizar algumas hipóteses, e com essas hipóteses formadas em cima dessas pontos-chave observados, levar uma aplicação para a realidade de um resultado, que pode mudar essa realidade. Então, seria identificar um problema, arrumar uma solução e levar essa solução para a sociedade para tentar aplicar, para ver se ela é efetiva em alterar a realidade do que foi observado. Durante esse processo de palestras, essa é uma foto na escola professora Almir Zandonade. Como vocês podem observar, são crianças menores, né? Os pés quase não chegam ao chão, né? E tivemos 3 principais obstáculos. Primeiro é o público-alvo. Por se tratar de crianças, a gente contava com essa capacidade deles de aprender e replicar. Mas uma das formas da gente conseguir uma eficácia nisso seria através do conteúdo. Então, como explicar para as crianças de 6 a 15 anos utilizando o mesmo material, porque como a gente teve a Fundação de Cred, a gente apresentou para várias crianças muito seriados de uma vez só. Então, como conseguir fazer com que esse conteúdo fosse absorvido por todas elas? E a linguagem também, a forma de se comunicar, a forma de montar os slides também foi um obstáculo para poder atender esse público multisseriado. Vygotsky, né, ele fala que o aprendizado é mais do que a aquisição da capacidade para pensar, né? De muitas capacidades especializadas para pensar sobre várias coisas. Então, a gente, levando essa teorização, né, de enteroparasitose, tentando levar um conteúdo para as crianças do ensino fundamental, a gente busca sanar essa problematização das enteroparasitoses. Mas, ligado a isso, né, surgem outros assuntos similares ou que têm alguma ligação, o que fomenta nas crianças também uma pergunta ou fomenta também uma resposta, talvez, para uma solução de um outro problema. E isso que foi muito importante, essa interação, poder estar ali, alguém que detém o conhecimento, né, para poder passar para eles, é bem importante. Então, a gente acredita que, além de ajudar a solucionar essa necessidade de informação sobre enteroparasitose, também a gente conseguiu atender outras necessidades de informação dentro da área da saúde. Por exemplo, a lavagem de mãos, a gente abordou para enteroparasitose, mas a gente também frisou que ela também serve para vírus e bactérias, por exemplo. E isso foi antes da pandemia, então a lavagem de mãos que eles aprenderam nesse conhecimento sobre enteroparasitose, eles podem aplicar hoje em dia na pandemia. O material utilizado foi slides, a gente procurou utilizar imagens reais de microscópios, mesclar com desenhos, fazer pouco texto, né, porque as crianças têm uma dificuldade de leitura, a maioria delas, então pouco texto, letras maiores, utilizar mais desenhos, mais figuras de imagem. E na parte final da apresentação, a gente aborda a lavagem de mãos. Então, Zanella, né, é uma enfermeira no doutorado dela, ela estudou Vygotsky, né, e ela chegou à conclusão, né, que a criança em idade escolar utiliza-se da imitação como fator propulsor de aprendizagens. Então, além desse
essa figura apresentada aqui, a mesma utilizada no slide, a gente ensinava com as crianças, então a gente fazia o passo a passo, colocar o sabonete nas mãos, esfregar, a gente fazia passo a passo, observava, para ver se elas estavam conseguindo, através da imagem, da nossa encenação, replicar a movimentação de forma correta. E isso foi bom, porque algumas crianças conseguiam só de olhar a imagem, outras não, tinham uma certa dificuldade. Então, você fazendo ali passo a passo, e você fomenta, instiga elas a repetirem a movimentação com você, e você consegue ver, né, quem está fazendo certo, ou corrigir talvez uma posição de mão. Isso é bem legal. E a gente teve, a Fundação de Crédito foi a nossa primeira visita, né, e lá que foi um público muito seriado, então a gente viu desde o pequenininho até o maiorzinho fazendo a mesma movimentação. E mesmo a gente sabendo que tem gente do nono ano, né, esses pré-adolescentes, no caso, essas crianças, apesar de ser uma figura ilustrativa de desenho, eles não viram problema nenhum. E isso foi até reconfortante para a gente, porque a gente tinha esse medo. Será que eles não iam achar muito infantil para a idade deles? E dessa forma a gente consegue destacar a importância desse retorno, né, do desenvolvimento de projetos de extensão, que é levar para um retorno para a comunidade, visando sempre estabelecer melhorias na qualidade de vida e na promoção de saúde da população. Às vezes, nem sempre um folder, você entregar, passar um folder de mão em mão, colar um banner, só a informação ali pendurada, nem sempre eles vão conseguir absorver. Então, alguém estando ali, algo mais dinâmico, alguém fala, você tem uma dúvida, alguém consegue responder, a pessoa consegue absorver melhor, e essa promoção à saúde, né, ela fica bem fundamentada. E é isso, eu finalizo, né, com essa citação de Vygotsky, né, uma criança sob orientação de alguém mais experiente consegue um melhor desempenho do que se estivesse sozinho. Então, a gente espera que essas crianças, né, com nossa orientação, eles consigam, né, absorver tudo que foi passado e consigam replicar para os familiares, para os colegas deles. E é isso, pessoal. Boa noite, Eduardo. Boa noite. A Daniele, o Alexandre. Quero parabenizar pelo trabalho de vocês. Algo assim que é uma coisa tão simples e tão vital, né? Engraçado que vocês quase que uma premonição, né, do que iria acontecer. E de quanto hoje a gente consegue verificar o quanto é importante a questão da lavagem das mãos, né? É muito da minha área, sou enfermeira, de quanto a gente sempre batalhou em relação a isso, e hoje com a pandemia trouxe essa prática aí desde os pequenos. Você encontrou alguma dificuldade nos maiores ou nos menores ou não? Todos receberam da mesma forma? Foi bem tranquilo trabalhar com eles? Como é que foi? Então, todos receberam da mesma forma, mas a gente observou que os menores, eles interagiam mais. O pessoal lá do nono ano, do oitavo, eles ficavam mais retraídos em interagir com a gente, porque durante a apresentação, para instigar essa interação, principalmente para quando chegar no final, na lavagem das mãos, a gente conseguia a participação da maioria, né, sendo que o objetivo era de todos, a gente precisava quebrar um gelo. Então, geralmente no início das apresentações eu fazia perguntas para eles, no final da apresentação também, mesmo após a lavagem de mão, eu abria para dúvidas, a minha apresentação eu deixava aberta, né, para qualquer momento interromperem para fazer as perguntas. Mas mesmo assim a gente viu uma certa, não sei se esse é o melhor termo para me referir, né, mas uma certa resistência do pessoal mais velho. Na faixa etária lá de uns 15, 14, até uns 13 anos a gente via essa retração deles, eles se mostravam mais tímidos. Entendi. Vocês fizeram a parte prática também? Não, isso foi um outro grupo que ficou com a parte prática. Aí é um projeto até que vai ser apresentado na jornada, então não posso dar muitos detalhes, mas basicamente eles ficaram de realizar coletas, né, das amostras fecais dos alunos, fazer os exames, né, a análise clínica, e depois retornar com o resultado desse exame. Mas como só voltar com o exame, o resultado falar, olha, você tem um parasita. Aí como que a criança vai entender? Não sei se você consegue compreender o que eu quero dizer.
Então acharam melhor, né? A gente achou melhor trazer esse retorno para eles, né, nessa forma de palestra, com perguntas, aberta à interação, para quando eles receberem, essa palestra ela foi dada antes deles receberem os resultados, então quando eles recebessem, né, se alguém tivesse infecção por parasita, eles sabiam já o que era, como evitar a próxima infecção, e eles já estavam mais ou menos orientados. Certo. Ótimo, Eduardo. Você explicou muito bem a parte de metodologia, achei bem interessante. Você é muito calmo, né? Então, assim, com muita tranquilidade, você foi explanando o assunto aí com muita detalhes, muito tranquilo, teve uma cronologia bem bacana, parabéns. As minhas considerações eram essa. Boa noite. Primeiramente, parabéns pelo trabalho de vocês, Eduardo, Daniele e o professor Alexandre. Você apresentou muito bem, Eduardo. Muito obrigado. A professora Janaína falou, você apresenta de uma forma bem calma, bem tranquila, e ficou bem claro o que eu estava passando. E justamente isso, né, que eu fiquei pensando, uma parte, essa atividade que vocês realizaram é uma parte de um projeto de extensão maior, né, em que talvez um outro grupo tenha feito a análise parasitológica dessas crianças, e eu gostaria de saber, Eduardo, se vocês fizeram algum material para que eles pudessem levar para casa para replicar com as famílias. Infelizmente, a gente não teve nenhum flyer, né, o folder que a gente entregasse para em casa. A gente foi até uma observação que a gente vai, né, para a próxima. Uhum. A gente, infelizmente, se limitou só a esse momento, né? No nosso caso, né? A palestra, a responder perguntas, tirar dúvidas. Não. Mas o outro grupo, eu não sei exatamente qual é a abordagem deles na totalidade. Mas eu sei que eles... o retorno deles à comunidade também, eles tiveram essa parte, foi com o resultado do exame. E, se eu não me engano, quando eles iam entregar os exames, tinha uma médica já para fazer as receitas de medicação, mas eu não sei se eles entregaram nenhum material informativo junto com a receita e com... Tá certo, é uma sugestão que eu deixo, nesse caso, isso não tenha sido feito de um material para que eles levem e repliquem com os irmãos menores, maiores, com os pais, com os avós, enfim, mas o trabalho de vocês está de parabéns. Desejo que esse trabalho encerre esse ciclo e que depois ele possa ser novamente realizado com outros grupos, né, porque as doenças parasitárias, se não houver prevenção, em sua maioria está no ciclo oral fecal, então a lavagem das mãos é fundamental, a higienização dos alimentos, tudo isso. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Muito obrigado. Próximo grupo. Presente já vou dar início. Olá, gente, estão me ouvindo bem? Sim? Sim, boa noite. Boa noite. Meu nome é Diego Ruiz. Eu faço parte da Liga Acadêmica de Microbiologia e Parasitologia Médica, lá na MIPAM. Sou diretor de pesquisa. Nós realizamos esse artigo científico com apoio ao Eduardo Vinícius e o outro grupo. Eles fizeram essa parte que eles apresentaram agora. E o nosso artigo ele foi voltado para análise, para o diagnóstico. Então, foi enteroparasitoses em crianças na idade escolar. Foi um estudo realizado no município de Ji-Paraná, Rondônia. Os participantes foram a Lidiane, o Eduardo Baldo, o Gabriel Barbosa, o César, eu, Diego Luiz, e o nosso professor, Dr. Alexandre Zandonati. Para a gente dar início, nós precisamos entender o que é enteroparasitose.
O que é uma enteroparasitose? São doenças, infecções causadas por algum tipo de parasitose. E elas são responsáveis por boa parte da hospitalização em hospitais em países de subdesenvolvidos e em desenvolvimento também. E como nós sabemos, o nosso país, o Brasil, é um país que está em desenvolvimento, em crescimento, principalmente o nosso município de Ji-Paraná, onde nós estamos inseridos. Algumas situações podem ajudar a desenvolver parasitoses. Quais são essas situações? A falta de uma água tratada, a falta de uma encanação da CAERD com água tratada, a falta de esgoto, a falta de higiene pessoal, como lavagem de legumes, de frutas, das próprias mãos, como já foi dito. Temos as crianças como grupo-alvo, porque as crianças elas estão mais suscetíveis a essa infecção. Por quê? Elas brincam, uma fruta, não tem o costume de lavar a fruta, e elas têm uma imunidade baixa. Ou seja, elas estão muito frágeis para esses parasitas, e elas entram no nosso corpo e elas funcionam como parasitose, né? Elas sobrevivem através de nós. Por isso que ela é conhecida como parasitose. E o objetivo foi identificar as principais parasitoses em crianças em idade escolar no nosso município de Ji-Paraná através da análise clínica. Os nossos métodos. Como já foi dito, nós escolhemos 3 locais. A Escola Dr. Lourenço Pereira de Lima, a Escola Municipal Almir Zandonaide e a Função GICRED. Por que a escolha desses locais? Nós escolhemos esses locais porque são locais afastados do centro, são locais de bairros novos que acabaram de ser desenvolvidos, são locais que atendem muito a zona rural, os estudantes são muito da zona rural. E o nosso estudo de caráter transversal e quantitativo foi desenvolvido nesses 3 locais. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa no Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná e foi utilizado o termo de consentimento de livre esclarecido. Orientações para coleta. Para um grupo adulto, nós passaríamos um método de coleta igual, mas com uma linguagem diferente. Para a criança, nós tivemos que adaptar a nossa linguagem. Como eu apresentei para essas crianças a forma de coleta? Olha, primeiro, nós identificamos os coletores com a numeração de cada aluno. Entregamos o coletor, anotamos o número daquele aluno e o nome do aluno para a gente saber depois quem testou positivo e quem testou negativo. Entregamos o coletor com uma orientação impressa e, juntamente com essa orientação, nós passamos a orientação oral, que foi da seguinte forma. Olha, esse coletor aqui você vai utilizar para colocar o seu cocôzinho, você vai chegar em casa, vai falar para a mamãe que amanhã você precisa trazer para a gente. Você vai pedir para a mamãe dar um banho em você, secar você bem, vai pedir para a mamãe forrar uma folha de papel limpa no chão, você vai fazer cocô, você vai pegar a parte da ponta do cocô, o meio do cocô e o final do cocô, e vai trazer para a gente. E você fala para a sua mãe colocar esse cocô bem fechadinho, numa sacolinha, dentro da geladeira, até você vir para a escola, para não ter nenhuma contaminação. Foi dessa forma. Então, é uma forma adaptada para que eles possam entender. Apesar que o nosso grupo era de 6 a 14 anos, mas para alguns a gente tinha que entregar esse método. Para outros, a gente já explicou de uma forma mais jovial, vamos dizer assim. E a pesquisa ela teve início no mês de fevereiro de 2019 e finalizou em julho de 2020. O método. Quais os métodos empregados para a gente chegar no resultado?
nós utilizamos o método de Hoffman. Como é esse método? Esse método consiste em pegar as fezes, em torno de 4 a 8 gramas das fezes. Nós vamos fazer uma diluição dessas fezes. Com o que eu diluo? Eu diluo ele com água destilada. Após eu fazer a diluição, vamos pegar um cálice, como na segunda imagem, uma peneira, juntamente com gases dobrado em 4 ou 3 dobras, e vamos fazer a coagem, para a gente filtrar a parte mais grossa, que a gente não vai ter resultado clínico. Após fazer essa coagem, nós vamos deixar ele sedimentar. Por isso que o método de Hoffman é conhecido como o método de sedimentação espontânea. Nós deixamos sedimentar em torno de 2 a 4 horas para a gente fazer análise. Para a gente fazer análise. O cálice, pegamos uma pipeta de Pasteur, pegamos uma lâmina, pipetamos uma gota suficiente do material biológico, colocamos esse material biológico na lâmina, colocamos o Lugol, uma gotinha também, fazemos a homogeneização com a própria lamínula e introduzimos as lamínulas. Após fazer isso, nós vamos fazer a identificação. Como que vamos identificar? Pelo microscópio. Como que vai ser? Em forma de triplicata. Vamos fazer 3 lâminas do mesmo material biológico, da mesma pessoa. Vamos analisar 3 vezes para ver como que vai ser o resultado das 3 amostras. Por que nós fazemos isso? Porque às vezes a primeira amostra que eu pego, eu não consigo pegar um parasitose. Já a segunda apresenta e a terceira apresenta. Por isso que é fundamental fazer 3 lâminas. Após fazer a análise em microscópio, com a lente de aumento 10 e a confirmação com 40, nós obtivemos alguns resultados. Vamos lá para os resultados agora. Os resultados obtidos foram, de forma separadamente, eu trouxe para vocês a quantidade de amostras, que foram 124 amostras, trouxe a quantidade positiva, a quantidade negativa, e o que nós observamos lá. Na Fundação de Crédito, nós tivemos 32 amostras, no qual 7 amostras apresentaram positivo. Para qual parasitose, Diego? Apresentou para cisto de Etamoeba coli, 1 positiva, Endolimax nana, 5 positivas, e Giardia, 1 positiva. 25 amostras foram testadas negativas. Na escola Lourenço Pereira de Lima, nós tivemos a quantidade de 49 amostras, sendo que 20 amostras dessas 49 obtiveram resultados positivos para Endolimax nana, 19, e Giardia, 1 amostra positiva, sendo 29 amostras negativas. Já na escola Professor Almir Zandonati, nós tivemos 43 amostras, sendo que 9 amostras foram positivas e 34 amostras foram negativas para Endolimax nana, 8 amostras, e Giardia Lambert. Os resultados. Nós tivemos 89% de Endolimax nana positiva, 8% de Giardia Lambert, 3% de Etamoeba coli. Nós observamos que a Endolimax nana ela é muito presente. Por que ela é mais presente? Porque ela se desenvolve em clima mais tropical. E o nosso clima, como nós sabemos, é tropical e úmido. Isso favorece muito para a aparição desse parasitose. Ou seja, nós tivemos uma quantidade muito grande. E como é a sua contaminação? A contaminação da Endolimax, ela se dá pela contaminação de água, de frutas mal lavadas, de mão mal higienizada. Então é muito fácil, né, a gente adquirir esse parasitose. Aqui nós vemos algumas imagens. A primeira imagem é a Giardia. Como que eu sei que é a Giardia? Porque as características morfológicas da Giardia estão muito presentes, né? Essa imagem não está com uma resolução boa, mas uma pessoa que entende vai ver que ali nós temos 4 núcleos, nós temos um endossomo, que é a parte principal do cisto da Giardia. O cisto da Etamoeba coli
e da Endolimax nana, como vocês podem ver, elas são muito parecidas. Mas algumas coisas, algumas características morfológicas vão diferenciá-las. Ou seja, a Endolimax nana, ela é bem pequena. A Endolimax nana, ela é de 5 a 14 micrômetros. Já a Ethalomoeba coli é de 15 a 20. Ou seja, o tamanho dela é bem maior referente uma da outra. E a Ethalomoeba coli, ela possui de 1 a 8 núcleos. Já a nana, ela possui até 4 núcleos. Então, existem características nas parasitoses que vão diferenciar uma da outra, que vai fazer eu chegar a um diagnóstico. As nossas considerações finais são: as parasitoses, elas causam inúmeros problemas, como diarreia, anemias frequentes, sangramento intestinal, causa má absorção de alimentos, de nutrientes. E como a gente estava trabalhando com um grupo jovem, de criança, né? Todas essas características vão atrapalhar no seu desenvolvimento, vocês não acham? Se uma pessoa adulta tiver uma parasitose desse jeito, é mais fácil de tratar. A criança, ela possui uma imunidade menor, ela precisa se desenvolver, ela precisa de todos os nutrientes. Então, as parasitoses, elas vão influenciar nisso. Então, a gente quis trazer para a sociedade que nós precisamos conhecer o nosso meio social. Quais problemas o local onde eu estou inserido está trazendo para a minha saúde? Como eu vou resolver esses problemas, né? Então, nós tivemos esse resultado, nós passamos todos os resultados para os diretores da escola, para a Fundação de Crédito, e eles tomaram todas as providências a respeito dos resultados, né? Então, foi isso, gente, a nossa pesquisa. Eu quero agradecer à Liga Acadêmica por estar 100% presente no nosso trabalho. Eu quero agradecer o professor Alexandre também e a Uniex, que patrocinou o nosso projeto. E as nossas referências, pessoal: Departamento de Microbiologia, primeiro, MAN, Instituto de Medicina, entre outras, tá bom? Tá certo. Parabéns, Diego, pela apresentação. Parabéns também à Lidiane, ao Eduardo, ao Gabriel, ao César, ao professor Alexandre. Que liga atuante, muito bacana isso, muito bacana mesmo. Eu tinha uma dúvida. Vocês chegaram a conversar alguma coisa com as crianças sobre esses possíveis verminosos que apareceram, ou antes ou depois do resultado, ou não deu tempo, ou não era esse foco da pesquisa? Então, o foco da pesquisa era mais chegar no diagnóstico, porque nós estávamos com parceria com o grupo do Eduardo, né? Então, toda essa parte de passar para eles o conhecimento sobre os parasitoses, sobre os resultados, sobre as causas, era parte do grupo dele, entendeu? Tá ótimo. E todas as crianças trouxeram as amostras, ou teve algum que não quis, ficou com vergonha? Isso foi difícil para a gente, porque nós entregávamos um número X de coletores, mas tipo, voltava 10, 20 no máximo. Então a gente teve uma rejeição, mas foi por vergonha mesmo, né? Essa idade, um zoa o outro, faz brincadeirinha, então eles acabaram alguns não levando. Certo. Diego, você sabe me dizer se essas crianças, elas faziam exames periódicos de fezes ou não tinham esse acesso a um exame como esse? Era uma comunidade carente, né? A Fundação de Crédito traz isso também. Eles não tinham costume de fazer exames periódicos. Então, o nosso projeto, ele trouxe benefício para eles dessa forma, porque nós tivemos o nosso benefício de obter o resultado da pesquisa, que era o foco, né? E também nós tivemos o prazer de... Prazer não seria a palavra correta. Nós tivemos... como que eu posso dizer? Nós pudemos trazer, né, um diagnóstico para eles, para que eles pudessem tratar as parasitoses que foram evidenciadas, né, para melhorar a qualidade de vida
aquelas crianças que necessitavam. Perfeito, Diego. E eles foram medicados, as crianças? Não entendi. Eles foram medicados? Sim, nós passamos os resultados, né, para a diretora, e a diretora, ela, através da saúde, né, eles tiveram os medicamentos. Maravilhoso, que bom. É um trabalho que vocês tiveram um dever cumprido, e isso é muito bacana. Promoveram saúde mesmo, né? É muito legal. Parabéns, viu, ao grupo. Obrigada. Obrigado. Boa noite, Diego. Parabenizo a ti e ao professor Alexandre e aos demais colegas ali, Diane, Eduardo, Gabriel, César, pelo trabalho de vocês. Eu sei o quanto um projeto de extensão nesse sentido é grandioso e é bastante trabalhoso, né? Vocês tiveram 124 amostras, né? Mas para vocês chegarem nessas 124 amostras, eu tenho certeza de que muitos coletores, além desses 124, foram distribuídos e acabaram não retornando, porque, infelizmente, quando a gente pede para as pessoas coletarem amostras fecais, nem todas se sentem à vontade com isso, tem vergonha, tem tabu, a família tem alguns tabus, né? Eu tenho uma pergunta para ti, Diego, a respeito do termo de consentimento livre e esclarecido. Quem assinou ele foram os pais? Foram os pais. Nós enviamos através dos próprios alunos, eles assinaram e devolveram para a gente arquivar, né? Como é um projeto que envolvia material biológico, né, de ser humano, então a gente teve essa consciência de mandar isso, porque poderia trazer um problema futuro que a gente não desejava, né? Certo. Mas não houve uma reunião com os pais antes para esclarecer a respeito do termo? Nós passamos para a diretora. Eu acredito que eles fizeram. Tudo foi conversado com os diretores, né? Porque eles são a cabeça, né, da escola, então a gente passou para os diretores entraram em contato com os pais. Certo. Eu gostaria de deixar como uma sugestão, se esse projeto tiver continuidade, eu acredito que talvez tenha continuidade depois da pandemia, que seja talvez feita uma reunião com os pais para essa sensibilização e esclarecer dúvidas a respeito desse termo de consentimento livre esclarecido, talvez a adesão da participação das amostras seja maior e vocês consigam ter uma representação ainda maior do todo nessa amostragem de vocês. Mas meus parabéns pelo trabalho, gostei bastante, que vocês continuem na trajetória acadêmica de vocês e na vida profissional bastante dedicados assim. Obrigada. Obrigado, até mais. Ótimo. O próximo grupo já está disponível para apresentar? Caso o grupo não esteja disponível, depois não poderá mais apresentar. Tem um horário certinho para cada grupo. Eu acredito que a gente tenha que esperar dar o horário deles, né? Sim.
Ana Cássia e aos demais? Pelo que eu soube, prof, não irão apresentar os próximos grupos. Aí, no Tá. E aí entanto, no cronograma está marcado 8 e 5. Sim. 8 e 5? Esse tem o quarto, foi 3. Já foram 3. Vai pro próximo. O grupo de 8 e 20 já está aqui? Vamos esperar dar 8 e 20, aí se não comparecer, nós vamos prosseguir.
próximo grupo, então, já pode apresentar, já são 8h20. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Já posso apresentar a tela? Sim, sim. Então, boa noite. Eu sou o Carlos Daniel e eu fiz esse trabalho juntamente com minha colega de classe, Gesnaira Leite. E tivemos como orientadora a nossa enfermeira e mestre Agnes Souza. O nosso tema são as principais morbidades que acometem os homens. Bom, de acordo com os dados do IBGE de 2016, a faixa etária de estatística de vida para os homens era de 72 anos e para as mulheres eram de 79 anos. Ou seja, temos uma discrepância de 7 anos de diferença em relação ao gênero. E por que isso acontece? Bom, temos 3 fatores que nós selecionamos aqui, que tem como o homem tem medo de descobrir, quer dizer, que o homem ele prefere evitar fazendo exames, estar indo na unidade de saúde, prefere se tratar em casa sozinho do que estar saindo da sua casa, se deslocando, ou até mesmo descobrir um problema mais crítico, pois eles não sabem lidar com facilidade com essa situação. Muitos até usam o termo popular que só tem doença quem faz exame. Outro aspecto que faz com que os homens tenham muitas morbidades é não fazer o tratamento corretamente. Muitos homens, quando o quadro clínico dele melhora, ele acaba abandonando o tratamento no meio do caminho, como, por exemplo, um tratamento de antibiótico. Nós sabemos que o tratamento tem que ser feito de acordo com a prescrição médica naquela data, corretamente, mesmo que os sintomas clínicos tenham vindo a melhorar, e muitos abandonam o tratamento. Então, assim, temos que, cada vez mais, nós, profissionais de saúde, estar atentos a enfatizar o quanto o tempo de tratamento é importante para a eficácia do mesmo.
Outro aspecto que é muito visível é ligar a masculinidade como o homem ser invulnerável, que ele tem que ser o instinto protetor e o provedor de sua família. Ou seja, o homem acaba sendo criado de uma forma que ele não possa sentir dor, sentir afeto. Então, acaba que ele vê isso como assim, ir ao médico, como fazer exames, como uma forma de fraqueza. Fazendo assim, deixando ele se afastando cada vez mais de métodos que poderiam estar evitando problemas como morbidades silenciosas, que podem ficar crônicas se não tratadas corretamente no seu devido tempo. O objetivo do nosso trabalho é apontar as morbidades que mais acometem os homens. Foi usado uma abordagem quantitativa com um estudo de revisão bibliográfica, como usou os bancos de dados como o Cielo, o Líricas, o Ministério da Saúde e a UNASUS, que é a Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde. Bom, aqui temos uma tabela onde expressa o número de internação de homens com uma prevalência entre 50 e 59 anos. Está separado por tipo e quantidade de hospitalização. O envenenamento não se tem, nós não conseguimos um dado específico e concreto de qual é o número real de quantidade. Porém, ele estava sempre sendo citado como dos tipos de causas que levavam os homens a serem internados. O envenenamento, ele pode ser classificado com causas físicas e psicológicas. Psicológicas por quê? Quando o homem, como ele é criado de uma forma onde ele não deve se expressar afetivamente, não deve dividir seus problemas, ele tem mais suscetibilidade a desenvolver depressão. Por isso, ele acaba usando como a depressão pode causar o suicídio, é um dos fatores, ele acaba usando o veneno para ser como uma forma de suicídio, pois é barato e é de fácil alcance. Os fatores físicos de envenenamento também é a quantidade e a falta de saber quando aplicá-los. Por exemplo, o senhor que trabalha na lavoura, ou até mesmo do uso doméstico, o homem, às vezes, ele pega para fazer porque ele acha que é uma função dele saber fazer aquilo, mas ele não está preparado com os EPIs, não sabe a quantidade certa, então ele acaba exagerando e usando de forma errada esse tipo de veneno. Temos também o tipo de lesão por trauma, que se enfatiza mais em lesão intracranianas, com 60 mil casos em 2015, de acordo com o Ministério da Saúde. As lesões intracranianas também estão associadas a acidentes, tanto no trabalho, por causa que devido à idade avançada, ele pode ter um desequilíbrio maior, os reflexos já não funcionam da mesma forma, como domésticos também, que acabam afetando pelo mesmo fator. Também se ocasionam pelo acidente de trânsito, tanto nessa faixa etária entre 50 e 59 anos, quanto antes, porque os homens têm a característica mais aventureira, digamos assim, desculpa pela moto, digamos assim, mais aventureira, então ele acaba se arriscando mais, então assim, estando mais envolvido em acidente, que é a hérnia inguinal, com 65 mil internações em 2015 também, da Saúde. Essa hérnia inguinal, ela é ocorrida de acordo com, conforme a idade, pois a idade avançada, o excesso de peso vai ocorrendo, uma vida anterior também com excesso de peso, vai desenvolvendo com o tempo. E temos também a doença do sistema circulatório, que é a mais dá pelo devido fato dos homens serem mais desleixados de acordo com que a idade vai avançando, tanto em questão alimentar quanto em físico. Alimentar, os homens costumam consumir muita comida gordurosa, então eles não tendem a ter esse controle de... A obesidade está muito frequente também na população de idade avançada do sexo masculino.
os homens, em relação às mulheres, têm uma alta taxa de tabagismo, de etilismo, então eles acabam sendo mais vulneráveis a uma condição física propensa ao infarto agudo do miocárdio. Bom, como profissionais de saúde, nós temos cada vez mais quebrar os paradigmas que a sociedade impõe para os homens e atrair de formas criativas e formas prestativas os homens para cuidar mais, estarem mais próximos à unidade de saúde, estarem presentes cada vez mais, a responderem à equipe multidisciplinar que temos nas UBSs, que temos nos agentes de saúde. Então, a promoção e a prevenção de saúde é cada vez mais mostrada que é muito efetuosa, pois ela é pouco custosa, ela tem um efeito a longo prazo e ela acaba prevenindo doenças que poderiam ser bem piores no futuro, com maior facilidade, dando assim uma maior expectativa de vida não só para os homens, mas também como para as mulheres. Eu gostaria de agradecer a segunda jornada de iniciação científica e a Unigipa pela oportunidade de estar apresentando o nosso trabalho e também agradecer a nossa orientadora, enfermeira e mestre, Agnes Souza, por ter nos apoiado e nos orientado nesse processo. Obrigado. Boa noite, Carlos. Quero parabenizar vocês, Gisnaira, né? Carlos e a professora Agnes. Isso. Você fala no seu penúltimo slide que você chegou a essa conclusão, que é necessário uma nova abordagem para trazer os homens para fazer promoção e prevenção à saúde. Vocês, enquanto grupo, pensaram em algo para complementar esse trabalho, já que vocês levantaram que realmente esses homens não procuram serviços de saúde? E como fazer com que eles venham até o serviço de saúde? Vocês chegaram a uma conclusão como essa? Então, nós tivemos assim, da unidade é cada vez mais difícil. Então, a gente pensou em cada vez mais os agentes de saúde estarem conseguindo mais informações para que a equipe multidisciplinar da UBS, por exemplo, está agindo de forma a abordar todo tipo de público. Então, fazendo reuniões, fazendo palestras, está abordando até mesmo no trabalho, nos ambientes de trabalho onde o fluxo de homens é cada vez maior. Isso ajudaria bastante a ter mais informações e tornar uma atitude rotineira, né? Para que eles percebam que não é uma vergonha procurar ajuda, e sim uma necessidade. Excelente, Carlos. É isso mesmo, né? É ir até onde o homem está, onde é o foco maior da vida dele, é o trabalho, né? Então é necessário isso, porque muitas vezes eles usam de desculpas para não se cuidar, né? De preconceitos, de questões culturais que foram implantadas aí durante gerações. E também a questão da mudança do horário, né, das unidades, a começar a atender à noite, começar a atender no sábado, ou promover algum tipo de gincana ou de um encontro entre homens que possa fazer com que ele tenha vontade, a mesma vontade de se cuidar, a mesma vontade de jogar futebol, né? Então é isso mesmo. Parabéns pelo trabalho, porque assim, as políticas públicas são ainda um pouco tímidas em relação ao homem, é muito forte das mulheres, é muito forte das crianças, mas ainda um pouco tímida, e precisa realmente de estudos em relação à saúde do homem. Parabéns ao grupo, viu? Muito obrigado. Boa noite, Carlos. Parabéns para ti, para Gesnaira e a professora Agnes por desenvolver essa temática, né, das doenças relacionadas aí ao sexo masculino, né, porque a morbidade deles é um pouco diferente do restante da população. Eu peço desculpas, minha internet ficou um pouco ruim durante a tua apresentação. Gostaria de te perguntar, porque eu não consegui entender, aquele quadro, tabela ali que tu apresentou,
ele é a fonte é da onde? É de um apanhado dos estudos ou é do levantamento do Ministério da Saúde? Então, nós mesmos produzimos a tabela de acordo com informações encontradas no site oficial do Ministério da Saúde. Ah, tá certo, obrigada. É porque eu bem nessa hora cortou um pouco o teu áudio, eu não consegui te ouvir, assim. E aí, baseado nessas informações do Ministério da Saúde, que daí vocês foram buscar mais a respeito das diferentes doenças nos artigos, daí nas bases de dados, foi isso? Tá certo. Isso mesmo, foi uma pesquisa bem extensa. Desejo que vocês possam, a partir desse trabalho de revisão, pensar em algum trabalho que vocês possam desenvolver ainda durante a graduação ou na vida profissional de vocês, baseado nisso, de que forma pode ser feita essa prevenção, essa intervenção pelos profissionais de saúde. Parabéns pelo trabalho, tá bom? Muito obrigado. Bom, acredito que todos já apresentaram, né? Ainda faltaram alguns grupos, mas quero agradecer em nome do NIEX pela participação de todos. Professora Marielle, professora Janaína, muito obrigada. E muito obrigada pelo empenho, pela participação de cada um, ok? Boa noite a todos. E amanhã ainda teremos a continuidade, né? E todos estão convidados a participar, professora Marielle, Janaína. Muito obrigada, gente. Eu quero agradecer a Unigipa pelo convite, a Uniex, a toda a equipe, professor Alexandre e a todos os acadêmicos. Foi excelente avaliar o trabalho e a gente sempre aprende quando ouve os acadêmicos, os professores todos juntos. Muito obrigada e um abraço para minha amiga Marielle, que hoje nós avaliamos juntos e tinha tempo que a gente não fazia esse trabalho em conjunto. Muito obrigada. Eu também gostaria muito de agradecer à Unigipa, à Uniex pelo convite, parabenizar aos alunos, a gente não tem como acompanhar todos os trabalhos, mas pela qualidade do que a gente viu aqui, o evento está ocorrendo com uma excelente apresentação de trabalhos realmente com qualidade, não só quantidade. Parabéns aos professores orientadores, a toda a equipe de organização. Um abraço especial e cheio de carinho à minha amiga Janaína, que a gente não trabalha junto já fazem mais de 2 anos, bem mais de 2 anos, né? Então, uma boa noite a todos, muito obrigada. Boa noite, gente, muito obrigada.